Olá, eu gostaria de falar um pouco sobre os meus sentimentos com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo nós temos tido mais condições de buscar a intimidade com o Senhor, mais tempo com a palavra, mais tempo de ouvirmos pregações, e eu tenho gostado muito porque é um tempo gasto com muito retorno. E dois sentimentos têm invadido meu coração. Em primeiro lugar, eu tenho tido um constrangimento com relação a Deus, enquanto cristã, enquanto nação, porque nós saímos de um carnaval em que se invocaram todas as forças das trevas, se escarneceu do nosso credo, e eu não sei quantos de nós nos envergonhamos diante de Deus. E nos humilhamos e pedimos perdão e buscamos a sua face, porque tudo isso foi feito com o nome de arte. E nós sabemos que é uma estratégia maligna para familiarizar o povo com o mal, ridicularizar e rir, escarnecer daquele que tem que ser louvado e exaltado numa nação. Então a palavra que tem lá em 2 Crônicas é uma palavra que me vem muito ao coração, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar e buscar a minha face, então eu virei do céu e sararei a terra. Eu creio que a nossa cura vem do céu, com a nossa humilhação diante do Senhor, de todos os pecados que se instalaram nesta nação. O segundo sentimento que eu tenho é uma gratidão por Deus falar conosco, de nos preparar. Eu digo sempre que Ele mandou os 3 homens para a fornalha, Ele poderia ter impedido, mas Ele foi junto. E eu creio que Deus está conosco em tudo aquilo que nós estamos passando. No teu problema pessoal, no meu, naquela obra que teve que ficar sem continuar, na saúde que estava com cirurgia marcada e não pôde acontecer, nos sonhos, nos investimentos, nos planejamentos, tanta coisa teve que ficar parada. E antes que tivesse acontecido esse lockdown, em fevereiro, lendo a palavra da minha leitura diária da Bíblia, eu me deparei com Isaías 38, na oração de Ezequias, quando ele, após ter sido confrontado com Isaías, dizendo que da parte de Deus era para ele colocar em ordem a sua casa, porque ele morreria, a sua oração chega aos céus de arrependimento e Isaías tem que voltar e dizer para ele que seriam concedidos mais 15 anos de vida. E em Isaías 38, no versículo 14, ele está fazendo a oração de gratidão e ele diz assim como o grou e a andorinha churreiam e gemem como a pomba, eu alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Essa palavra me impressionou porque nunca Deus tinha se revelado a mim como fiador. E eu fui buscar de Deus o que significava ser fiador e o meu compromisso com Ele como tendo alguém a prestar contas como meu fiador. Eu ainda estava digerindo essa palavra e meus olhos foram para o Salmo 119, no versículo 122, quando o salmista diz assim: fica por fiador do teu servo, para o bem, não me oprima os soberbos. Então, amados, eu não sei em que situação nós nos encontramos, mas eu creio que é hora de nós firmarmos a nossa fé nas promessas que o Senhor tem, de uma forma geral e de uma forma individual. Ele diz que todos aqueles que o buscassem, ele se revelaria. Em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes, ocultas, firmes e poderosas que não sabes. Que os mistérios do Senhor conosco, que os desafios que nós temos, estejam sendo colocados diante dele, porque eu creio que é ele que peleja por nós. O possível nós fazemos, o impossível com eles. Que Deus se revele a cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Que Ele traga paz às nossas angústias. E que cada vez mais a nossa fé esteja firmada naquele que não muda. E não nas circunstâncias que podem nos abater. Que Deus nos abençoe e nos livre de toda angústia, de toda ansiedade. Porque é ao Senhor que pertence a paz que nós precisamos, o refrigério e o bálsamo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.